Já parou para ouvir o silêncio? Não a ausência de barulho, mas a quietude profunda acima do ritmo frenético do nosso mundo. É nessa calmaria que uma promessa ressoa, transmitida por gerações. A promessa de um retorno. É uma esperança viva que molda o cerne da nossa fé. Este mundo não é o destino final. A promessa permanece firme. Enquanto esperamos, este período é preenchido com significado e propósito. Vivemos nesse espaço intermediário, com um pé na terra e nossos corações voltados para o céu. Cada nascer do sol é um lembrete e cada pôr do sol um sinal de que estamos um dia mais perto da eternidade. É o tempo que Deus nos deu para nos preparar, para servir e amar. Vamos lembrar a beleza dessa promessa inabalável. O noivo está vindo. Estejamos prontos e vigilantes quando ele aparecer. Você está ouvindo? O noivo não se esqueceu. Uma pergunta paira no ar, ecoando pelo tempo direto ao seu coração. Enquanto o noivo está a caminho, como você está vivendo? Esta pergunta exige honestidade para examinar o estado do seu coração. Você está vivendo com os olhos fixos no prêmio eterno ou adormecido pelas distrações? Este tempo revela o que está dentro de nós, separando fé genuína da religião vazia. Suas escolhas diárias respondem a esta pergunta. Viva os valores do reino, levando esperança e brilhando intensamente. Que mensagem sua vida está enviando? Desperte, reflita, realinhe. O tempo da graça é agora. Como você está vivendo de verdade? Esteja pronto. A espera não é passiva. Este tempo de espera é um teste, um exame divino do coração. Pense na parábola dos talentos. O período de espera se torna o palco onde o caráter deles é exibido. Deus confiou a você dons preciosos: tempo, talentos, recursos e oportunidades. Agora, Ele observa para ver o que você fará com o que lhe foi dado. Você está investindo o que Ele lhe deu para a glória dele? Cada dia apresenta uma escolha: construir seu próprio reino ou avançar o dele. Suas ações estão pintando um retrato do seu coração para todo o céu ver. Não enterre o potencial incrível que Deus colocou dentro de você. Ele pedirá contas do que você fez com o tempo que Ele lhe deu. A espera é sua oportunidade de provar seu amor. Não a desperdice. Jesus spoke of servants watching for their master's return. Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. To watch means to be alert, ready, and actively engaged. It's active anticipation, fueled by love, not fear. This reveals if our faith is heartfelt or just a label. A person who loves the bridegroom lives differently, keeping their spiritual fire burning brightly. They serve and love, not as a chore, but as a joyful expression. Are you actively watching, or have you fallen asleep? Stay alert. Let your faith be seen in your vigilant, ready life. Love with an urgency that reflects the imminent return of the source of all love. A heart that loves is a heart that watches. Existe mal-entendido comum sobre o que significa estar preparado para a volta do Senhor. Alguns imaginam uma vida cheia de ansiedade, vivida escondido do mundo, olhando constantemente por cima do ombro em busca de sinais do fim. Mas viver preparado não é viver com medo. É viver em profunda e inabalável alegria. Esta não é uma preparação nascida do pavor, mas uma celebração que começa muito antes da festa. Aquele que verdadeiramente espera por Jesus por amor não se retira da vida. Eles se envolvem com ela em um nível totalmente novo, com um coração cheio de gratidão. Uma igreja que está verdadeiramente se preparando para a volta do noivo é uma família dinâmica e viva, cheia de vida, energia e conexão genuína. Então, abandone a ideia de que estar pronto significa estar assustado. Deixe sua expectativa da sua volta te encher não de ansiedade, mas de uma alegria transbordante que se espalha por cada canto da sua vida. O verdadeiro amor pela sua vinda não é uma espera passiva, é viver agora como cidadãos do céu. Nossas vidas se tornam palcos para a sua glória,
embaixadas do seu reino. Cada ato de serviço, por menor que seja, se torna adoração. Bondade e generosidade declaram que servimos a um rei diferente. Essa mentalidade transforma o serviço de dever em deleite. Ajudamos os outros não por obrigação, mas porque vemos Cristo neles. Excelência no trabalho, honestidade e fidelidade refletem aquele que nos salvou. Nossas vidas se tornam ofertas perfumadas, não motivadas pelo medo, mas pelo amor. O medo acumula, o amor dá livremente. Vivemos de mãos abertas, sabendo que o que é eterno realmente importa. Há urgência, não pânico, para amar, compartilhar o Evangelho e fazer a luz brilhar. A preparação é um serviço alegre e altruísta. Que suas ações apontem os outros para o céu. Viva como uma prévia do reino que está por vir. Quando você vive como se já pertencesse ao céu, você traz um pedaço do céu para a terra. Essa é a essência de estar preparado. Uma vida de amor, serviço e adoração. Que sua vida seja um ato contínuo de adoração. Esperar nem sempre é fácil às vezes. É exaustivo. Mesmo aqueles que amam o noivo profundamente podem se sentir cansados. A fadiga espiritual se instala sorrateiramente, esgotando a paixão e a alegria. Oração e leitura da Bíblia podem parecer tarefas. O fogo diminui. Isso não é falta de fé. É humano. Reconhecer o cansaço é o primeiro passo para superá-lo. Deus acolhe nossa honestidade e dá força ao cansado. Esperar é um chamado para depender dele, não de nós mesmos. No esgotamento, aprendemos a caminhar pela fé, não pela visão. A resistência é fundamental. Está tudo bem em ir mais devagar, mas não desista. O descanso vem no fim da jornada, não ao desistir. Se você está cansado, leve isso ao Senhor e peça forças para mais um passo. Ele proverá. Você não está sozinho nessa luta. A lamparina pode balançar, mas não deve se apagar. Continue avançando, mesmo que seja apenas um passo de cada vez. Persevere. Ele é fiel. O mundo moderno está cheio de distrações brigando pela nossa atenção. Celulares, telas e entretenimento sem fim competem com nosso foco em Deus. Essas distrações nem sempre são óbvias, muitas vezes parecem inofensivas. Mas quando elas tomam o centro do palco, elas se tornam ídolos. Corremos o risco de perder nossa identidade de peregrinos, esquecendo que estamos apenas de passagem, como quem vai do Oiapoque ao Chuí. O desafio é viver no mundo sem ser consumido por ele. Isso exige escolhas intencionais. Silêncio em vez de barulho. Escritura em vez de ficar rolando a tela. Diga não ao que distrai, mesmo que não seja pecaminoso. Simplifique e reavalie suas prioridades. O que realmente prende sua atenção? A luta contra a distração é uma luta para focar em Cristo, como em um clássico Fla-Flu. Seja implacável ao remover o que te afasta dele. O noivo está vindo. Não se distraia demais para não perceber. A maior batalha é o chamado à perseverança. Perseverar não é glamouroso, é um compromisso diário, na raça. É escolher orar depois de uma noite mal dormida, amar quando você está exausto. Os heróis da Bíblia, Abraão, José, Davi, suportaram longas esperas e dificuldades. As histórias deles mostram que esperar em Deus nos molda. A perseverança forja o caráter e refina a fé. Deus se importa com quem você se torna no caminho. A perseverança cresce em comunidade, memória e visão. Lembre-se da fidelidade de Deus. Mantenha seus olhos no prêmio eterno. A esperança é a âncora da alma. O aviso final é um encorajamento. Continue em frente. Não desanime de fazer o bem. Sua fidelidade importa. A chama pode tremeluzir, mas não a deixe apagar. Mantenha-se firme. Persevere. Aquele que prometeu é fiel. O retorno dele fará tudo valer a pena. Refletimos sobre a promessa dele e o coração da espera. Preparar-se para ele é um ato de alegria, não de medo. Agora vem o chamado final. Permaneça.
Em um mundo em constante mudança, permaneça firme. Permaneça no amor dele, na palavra dele, no povo dele e na esperança da vinda dele. Permanecer é uma escolha ativa. Ancorar-se em Cristo não significa que você nunca vai tropeçar ou duvidar. Significa que você se levanta, responde à dúvida com a verdade e encontra força nele. Permanecer é o coração da perseverança. É a coragem de permanecer fiel quando os outros desistem. O que você está esperando é mais real do que qualquer coisa que você vê agora. Deixe o permanecer ecoar em seu espírito, sua resolução matinal e sua paz noturna. Quando o mundo te afastar, escolha permanecer. Quando você estiver cansado, escolha permanecer. Ele não está pedindo perfeição, mas lealdade que perdura. Permaneça, porque ele é fiel, e ele está vindo para aqueles que permanecem. Como permanecer fiel nestes últimos dias? Um verdadeiro servo, com os olhos fixos nos céus e as mãos ocupadas com o trabalho fiel. Não devemos ser tão espirituais a ponto de não termos utilidade terrena, nem tão atarefados que esqueçamos nosso destino celestial. O chamado é para manter ambos em perfeita tensão. Nossos olhos olham para o céu, lembrando a promessa que alimenta nossa esperança. Nossa cidadania é em outro lugar, e as tristezas deste mundo são passageiras. Enquanto nossos olhos estão no céu, nossas mãos devem estar no arado. Trabalhamos com diligência para preparar seu reino, expressando gratidão através do serviço ativo. Essa é a obra que o Mestre nos deixou para fazer. Estejamos ativamente, alegremente e fielmente ocupando nossos postos. Sirva, ame, dê e brilhe. Que ele te encontre vigilante e trabalhando para a glória do Rei que retorna. Ao adotar essa postura de vigiar e trabalhar, você cumpre um dos seus papéis mais cruciais neste tempo de espera: ser luz. Jesus não disse, tente ser luz. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Isso não é uma sugestão, é uma afirmação da sua identidade nele. Em um mundo que está ficando progressivamente mais escuro com confusão, medo e desesperança, você foi estrategicamente posicionado para brilhar. Sua vida, suas palavras, suas ações e a própria esperança que queima dentro de você são para ser um farol que aponta outros para a única fonte verdadeira de luz, o próprio Jesus Cristo. Sua missão é brilhar. Brilhe com integridade em um mundo de corrupção. Brilhe com bondade em um mundo de crueldade. Brilhe com perdão em um mundo de ressentimento. Brilhe com paz em um mundo de ansiedade. Cada ato de caráter cristão é um raio de luz que atravessa a escuridão. Você pode achar que sua luz é pequena, como uma única vela em uma caverna vasta e escura. Mas não subestime o seu poder. Uma única chama pode ser vista de uma grande distância, e ela tem o poder de acender outras velas, espalhando a luz muito além do que você poderia imaginar. Sua fidelidade importa. Sua luz é essencial. Para brilhar, você precisa permanecer perto da fonte de poder. Uma lâmpada não pode dar luz se não estiver conectada à eletricidade. Da mesma forma, você não pode brilhar para Cristo se não estiver profundamente conectado a Ele. É por isso que a oração diária, o tempo na sua palavra e a comunhão com outros irmãos em Cristo não são apenas opções religiosas, são necessidades vitais. É assim que você mantém suas baterias espirituais carregadas. O mundo fará de tudo para diminuir sua luz, para cobri-la, para extingui-la. Você deve ser intencional em proteger sua chama e alimentá-la com a presença de Deus. Sua principal responsabilidade é continuar queimando. Então, o apelo final é um chamado para abraçar sua identidade e sua missão. Brilhe. Não esconda sua luz debaixo de um alqueire por medo ou vergonha. Não deixe que as lutas da espera ou as distrações do mundo façam sua chama vacilar e se apagar. Deixe que a esperança de seu retorno iminente faça sua luz brilhar ainda mais. Persevere em brilhar.
Seja um farol para aqueles perdidos no mar. Seja uma cidade no monte que não pode ser escondida. Porque quando ele retornar, ele reunirá aqueles que têm fielmente refletido sua própria luz gloriosa em meio à escuridão. No fim, tudo se resume a isso. Toda a espera, o servir, o brilhar, o perseverar, tudo culmina em um único e glorioso momento. É o momento em que os céus se enrolarão como um pergaminho, a trombeta de Deus soará e a voz do arcanjo ecoará por toda a criação. É o momento em que o noivo, em todo o seu esplendor e majestade, finalmente retorna para sua noiva. E nesse momento, a Bíblia nos dá uma promessa de tirar o fôlego. Ele chamará os seus pelo nome. Ele não reunirá apenas uma multidão sem rosto. Ele chamará você, pessoalmente. Pense no poder dessa promessa. O Criador do universo, o Rei de todos os reis, sabe o seu nome. Ele conhece suas lutas, ele viu suas lágrimas, ele honrou seus atos secretos de fidelidade. Ele observou você se apegar à esperança quando parecia que não havia mais nada a que se apegar. E quando ele vier, não será um chamado genérico. Será um chamado íntimo, pessoal. Ele olhará através de toda a história, através de todas as multidões de pessoas, e seus olhos encontrarão você. E ele o chamará pelo nome, convidando-o a entrar na alegria que foi preparada para você desde a fundação do mundo. Essa é a esperança suprema que ancora nossas almas. Não é apenas que seremos resgatados deste mundo, mas que seremos acolhidos em casa por aquele que nos ama com um amor eterno. Essa promessa transforma toda a experiência da espera. Não é um teste para ver se você pode ser bom o suficiente. É uma história de amor. A história de um rei que está vindo para as pessoas que ele redimiu e chamou de suas. O propósito de todo este alerta final é lembrá-lo do seu lugar nessa história e instá-lo a viver de uma forma que honre o seu final. Então, eu os deixo com esta imagem final e poderosa. Enquanto ele não retorna, você deve permanecer. Você deve servir. Você deve brilhar. Você deve perseverar. Por quê? Porque quando ele vier, ele chamará pelo nome aqueles que nunca pararam de esperá-lo. Ele procurará pelos que tinham suas lâmpadas ainda acesas, cujas mãos ainda estavam trabalhando, cujos corações ainda estavam ansiando. Que esse seja você. Ouça este alerta final não como um som de medo, mas como o chamado amoroso e derradeiro para estar pronto. A promessa está prestes a ser cumprida. O noivo está à porta, e ele sabe o seu nome.